Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom ter vocês aqui com nós, é um prazer. Bom, é a primeira vez que eu vou tratar do tema que eu trato hoje, apesar de que eu sempre fiz um pouco de gestão data-driven, que eles chamam hoje, né? Mas uma gestão mais baseada em dados no escritório. Ou seja, desde que a gente abriu o escritório, a gente começou a analisar. Eu tenho o costume de todo o mês de dezembro, no final do ano, antes do fechamento do recesso, levantar tudo o que aconteceu no escritório, todos os resultados que tivemos e tudo que a gente conseguiu construir e tirar um retrato desse movimento, né? Porque o escritório, qualquer banca de advogados, qualquer advogado tem um movimento muito forte de processos ao longo do ano. E às vezes as coisas mudam muito rápido e a gente não se dá conta, né? Então, a gente percebendo que a gente tendo esse costume de fazer o monitoramento dos dados, a gente consegue ver o quanto o nosso escritório muda rápido e quais são os riscos de não tomar algumas decisões que deveriam ser tomadas e que a gente consegue visualizar com a gestão baseada em dados, tá? Trazendo alguns conceitos mais importantes para vocês entenderem o que é gestão baseada em dados, e alguns conceitos que vocês já devem ter ouvido falar, a questão da Big Data, da jurimetria e da gestão data-driven, que não é exclusiva da advocacia, né? Porém, na advocacia tem peculiaridades que a gente não consegue procurar aprender isso em lugar nenhum. Bom, a Big Data ela é um conjunto de técnicas de armazenamento, tratamento de informação de volumes gigantescos de dados, né? Então, eles classificam os dados e esse armazenamento e toda a metodologia da Big Data em 3 Vs: volume, velocidade e variedade de dados, né? Eu gosto de trazer um exemplo bem interessante sobre o Shazam. Não sei se todos vocês conhecem o Shazam, aquele aplicativo que descobre qual é a música que está tocando. O Shazam, vocês imaginam como é que é a monetização do Shazam? Como é que eles ganham dinheiro? Alguém tem ideia? Porque ele é de graça e é em todo mundo e é milhões e milhões de pessoas que baixam, né? Então o Shazam, o que ele faz? Ele identifica em tempo real qual é o volume de pessoas que está ouvindo uma música nova. Ele consegue fazer uma classificação internacional, ou segmentada por país, ou segmentada por idade, ou segmentada por estado, uma classificação e uma segmentação de dados muito violenta, muito forte, muito precisa. E aí eles conseguem vender essas informações para empresas que fazem campanhas publicitárias, para aumentar a assertividade das campanhas publicitárias, e eles jogam em 20%, 30% a mais quando se usa esse software que o Shazam disponibiliza para grandes empresas multinacionais, que, se eu não me engano, é Einstein o nome do software deles. E é uma receita recorrente, porque é uma assinatura que eles vendem. Porque o que se ouve essa semana que vem pode não ser mais a música mais tocada, e daí na sequência tem que estar sempre renovando. Então, eles conseguem monetizar através da criação e estipulação do Big Data. A jurimetria, né, o que é jurimetria? A grosso modo, né, falando de uma forma bem rústica assim, ela seria a Big Data aplicada ao judiciário, certo? Então, esse armazenamento e tratamento e disponibilização de dados de uma forma mais focada na justiça, né? Mas nas decisões do Poder Judiciário, nas sentenças, nos acórdãos, nos posicionamentos dos desembargadores, tribunais, né, tribunais superiores. E também um pouco o estudo de quanto tempo demora um processo, qual é o tempo que um processo demora em cada estado, certo? Então, dependendo de alguns casos, o tempo ele pode influenciar muito, né, na estruturação e no planejamento de um escritório de advocacia, certo? Principalmente quem trabalha com risco, né, digamos, eu trabalho com advocacia de risco e um exemplo bem a grosso modo. E eu recebi uma proposta de assumir aí de um escritório de um advogado que faleceu, 2.000 processos que vão começar a entrar daqui a 5 anos. Será que todo escritório, todo advogado, escritório pequeno, tem condições de assumir
um volume tão grande de processos sem receita, sendo que só vai entrar receita daqui a 4 ou 5 anos, né? Já pararam para pensar nisso? Então a questão do timing, do tempo que vai demorar para sustentar uma carteira de processos, ela é muito relevante na gestão dos escritórios, tá? Então isso é só uma forma de aplicação da geometria dentro do escritório de advocacia. A questão geral também de como estipular as sentenças, as decisões que os tribunais estão tendo, né? A gente tem agora no Brasil a Data Lawyer, que está fazendo geometria de processos trabalhistas. E aí eles conseguem te entregar por processo, por tribunal, por juiz singular, qual é o percentual de decisões favoráveis ou não em determinado pedido. Então isso também é muito relevante e pode ajudar muito na estruturação de escritório de advocacia. Tá? A princípio só conseguiram fazer até hoje na trabalhista porque é a parte do judiciário que está mais uniforme, né? Toda a área trabalhista usa PJE sem exceção, tá? Só que daí o que a gente vai falar hoje, a gestão data-driven para escritório de advocacia, ela é focada também um pouco nessas informações externas que vêm da geometria, mas o foco maior é nas informações que vocês geram nos escritórios de vocês, certo? E aí a gente tem que entender que as informações e os dados que são gerados no escritório de vocês, ele é exclusivo do escritório de vocês. Ele é único, ele é diferente de todos os outros. Então, para a gente conseguir manter uma gestão data-driven, a gente tem que aprender, o gestor tem que aprender a fazer esse tipo de análise para poder adaptar realmente ao que importa para ele no escritório. Então, assim, pessoal, o que o gestor quer descobrir com uma gestão data-driven? Em primeiro lugar, ninguém quer ver dados aqui, ninguém está afim de ver um monte de planilha de Excel, certo? Tem coisa mais legal para fazer, tem coisa que a gente já sabe fazer que pode dar mais resultado, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Não é os dados que a gente quer buscar e aprender e trabalhar e olhar, nossa, que interessante, tive 72% de sentenças procedentes nesse tipo de ação. Não, a gente quer soluções, certo? A gente quer soluções para o nosso escritório que podem vir a partir desses dados. Mas que tipos de soluções a gente pode buscar? Então, eles têm algumas aqui que a aula hoje que eu vou falar aqui para vocês, que a gente vai trazer formas de, através dos dados, identificar soluções como essas aqui. Como, por exemplo, a gente analisar possíveis resultados futuros de forma mais consistente e as tendências dos nossos processos. Digamos, eu tenho lá uma carteira com um grupo de ação que tem 400 processos, sendo que a gente tem 30 já julgados. A gente consegue, por esses 30, por essa amostragem, identificar qual vai ser o caminho dos outros demais. E se a gente deve conseguir seguir apostando naquele tipo de ação, né? Outra coisa, otimizar o tempo da sua equipe. Uma baita solução. Todo gestor de escritório está toda hora indo atrás, né, de como otimizar o tempo da equipe. Aumentar o percentual de casos ganhos. Essa aqui está valendo também, né? O que vocês acham? Bastante, né? Como é que a gente vai, através de dados, aumentar o percentual de casos ganhos? Elevar os honorários sem aumentar o volume de trabalho. Será que dá? Essa aqui é perfeita, né? Imagina a gente conseguir aumentar os honorários sem aumentar o volume de trabalho. Show de bola, né? Então, reduzir o volume de trabalho sem reduzir os honorários. Também dá? Poxa, vamos lá então, né? E principalmente aumentar a satisfação dos clientes, que também a gente consegue tirar soluções e tirar insights em cima dos dados que a gente cria. Tá? Então, descobrir essas soluções são motivo suficiente para investir em um conhecimento e uma gestão data-driven? Bom, acho que a maioria falou que sim, mas se alguém falar que não, ainda tenho mais argumentos para vocês darem atenção à palestra de hoje. Se calcula em torno de 18.000% sobre o investimento que você tem, né, de retorno de investimento para aplicar a gestão data-driven.
Por quê? Porque não é caro, é um investimento que leva pouco tempo, é uma qualificação do gestor, ou do controller, ou de alguém que fica responsável ali. 2 pessoas no máximo resolvem. Tem a desnecessidade de contratação de pessoas, são pessoas que já atuam na gestão do escritório, que podem resolver. E, basicamente, de início, tu já consegue ter um incremento de 2 a 3 vezes na receita anual, nos próximos 12 meses. Tá, vamos lá então. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que entender primeiro quais são as fontes de dados que a gente consegue abstrair e trazer para dentro do escritório e organizar elas e tratar elas. Bom, tem os processos, principalmente intimações e movimentações, né? O conteúdo das intimações, ela é uma fonte rica de dados e as movimentações processuais também. As decisões, sentenças e acórdãos, daí tu vai abrir o documento e vai ler o que aconteceu e vai sistematizar isso. O trabalho em si do pessoal, né? Tarefas e usuários, eles atuando em cima de um software de gestão. Os clientes, a questão da carteira de clientes ativos e inativos, como a gente vai poder usar isso para gerar, por exemplo, o ICP, que é o Ideal Customer Profile, né? Que é diferente da persona. A persona é quem tu quer atrair. E o ICP é aquele que tu atrai e que realmente, de fato, te procura, né? Depois, também, em questão de clientes, as interações de atendimento é uma fonte de dados rica aqui para vocês trabalharem. Prospects, né? A questão dos leads e do funil de marketing e vendas, que o pessoal falou a manhã inteira aqui sobre isso. É uma questão que traz também vários insights e pode aumentar toda a receita do escritório. E a questão financeira, né? As receitas que vocês têm, os custos que vocês têm, mas principalmente organizar os custos por processo é muito diferente do que tu organizar só um financeiro que coloque todos os custos no mesmo lugar. Então, organizar os custos por processo te traz também insights, informações altamente relevantes, tá? Bom, a gente vai trabalhar hoje aqui, não dá para trabalhar todas as fontes de dados, o tempo é curto. A nossa ideia é construir a análise de todos os outros dados para fornecer para vocês, colocar dentro do curso da imersão online, análise dos outros dados, para você também ter acesso. Tá? Mas então, assim, primeira parte, tempo médio de um processo por fase. Tá? O que é isso? Quanto um processo leva para sair da fase de atendimento para administrativo ou extrajudicial, do administrativo para o judicial, recursal e execução. Tá? Parece ser um dado muito óbvio e talvez não tão relevante, mas a gente vai ver como isso pode trazer, né? Ele pode, por exemplo, saber o custo de pessoal que tu vai ter, se tu tiver esse dado, por processo, e qual o custo de atendimento envolvido. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente também consegue ter a noção de honorários mensais envolvidos. Né? Se a gente conseguir ter uma noção desse tempo, de tempo médio de um processo. Então, tu consegue definir melhor os contratos e tipos de ação a atuar, bem como tem subsídio melhor para fazer a negociação do contrato de forma mais vantajosa e, às vezes, até entender o quanto quanto um processo traz muito trabalho e pouco resultado para dentro do escritório, tá? Outra coisa que ele faz também, saber o tempo sem recursos em um processo de risco, que é o exemplo que eu dei no início. Pode definir também o melhor grupo de ação, né, onde investir melhor, de forma mais assertiva, sem poder contar com receitas daquelas demandas durante o período de tempo. A gente sempre brincava lá no escritório, né, Murilo? A gente começou a fazer inbound marketing em 2014 e a gente calculou sempre que era 4 anos para receber os honorários, né, dos processos grandes. E a gente brincava que 2018 ia arrebentar a boca do balão, né? Até quando começava a querer gastar muita coisa, o pessoal brincava, não, peraí que tá pensando, tá achando que está em 2018 já, né? E daí, porque a gente tinha esse cálculo, né? E aí começou a entrar realmente, final de 2018, que a gente pensava, e dali para frente, daí a gente conseguiu fazer novos investimentos e adaptar o escritório. A gente consegue definir também o tamanho da equipe e o volume de processos que seu escritório pode suportar, certo? Resultados e finalizações por fase processual e grupo de ação. Tá? O que é isso?
Na fase administrativa, quantos processos... Eu vou dar o exemplo do previdenciário aqui, mas vocês podem levar para o criminal, para o civil, né? Quantos que terminaram na fase administrativa, foram deferidos ou deferidos? Quantos terminaram na fase judicial, que a gente chama de instrução, né? Quantos foram procedentes e improcedentes? Quantos foram levados para a fase recursal, né? Então, isso é muito importante e é válido se conseguir definir por um grupo de ação específico. Pegar, por exemplo, lá no escritório a gente trabalha com aposentadorias especiais. Então, é esse tipo de ação e os grupos que são parecidos, quanto tempo que a gente leva em cada uma dessas fases, traz insights importantes, né? Permite priorizar também as finalizações de determinada fase, definir os recursos a ingressar e optar por um investimento maior em determinados meios probatórios que podem talvez ser mais demorados. Tá? Então, às vezes a gente identifica que um processo é demorado mesmo e aí a gente tenta acelerar ele sem fazer a prova toda completa porque a gente acha que é suficiente. E daí a gente começa a entender que de repente aprofundando mais, investindo mais na parte probatória, isso pode dar um resultado melhor no final, certo? E aí a gente adaptando isso, a gente consegue definir melhor uma estratégia processual mais adequada, tá? Eu estou trazendo aqui os insights de como a gente analisa isso, tá? Aqui nessa imagem você tem um exemplo de um grupo de ação que a gente trabalhou no escritório durante 2 anos, e aí a gente tinha mais ou menos proporcionalmente esse resultado. Tirei os valores exatos aqui, mas imaginem esses pentágonos como se fosse cada uma fase processual, certo? Do administrativo até a execução. E ali, processos que foram terminando e foram acabando e a gente não deu tanto cuidado, não dava anteriormente tanto cuidado em cada uma dessas fases. E a gente começou a identificar pontos em cada passagem de fase que a gente tinha, digamos, perdido o processo, ou tendo que refazer, ou acontecia alguma questão que ficou para trás, por exemplo, faltou algum documento lá na fase administrativa, a gente teve que voltar e refazer ela, e a gente tinha um funil, entre aspas, né, um resultado que levava a um resultado bem fininho no final. E aí a gente começou a aplicar soluções para cada uma das etapas, para a gente melhorar uns 10% em cada uma das etapas, uns 20% em cada uma das etapas, em cada resultado de processo, e a gente começou a aumentar os resultados em cada uma delas, e no final o resultado se tornou, no mínimo, 4 vezes maior, certo? Então, é muito importante também a gente analisar com profundidade os motivos de perda do processo do escritório, tá? A gente tem uma fonte muito rica de informação naqueles processos que a gente perdeu. Então, esses tempos a gente fez uma reunião lá no escritório e a gente começou a analisar quais eram os processos que a gente tinha perdido de aposentadoria especial. E a gente identificou lá algumas similaridades naqueles processos que a gente perdeu. E o que a gente fez? A gente reuniu o time e alinhou e fez um treinamento em cima exatamente daqueles pontos que a gente deixava em aberto, né? Depois eu vou explicar melhor essa parte também. Rentabilidade por grupos de ação. Bom, essa aqui é uma coisa que todo mundo... Eu já vi muita gente falar, mas não vi em nenhuma palestra mostrando como é que se faz. Eu não sei se alguém aqui sabe fazer o cálculo de rentabilidade por grupo de ação. Já ouviram falar essa expressão? Não. Como é que vocês escolhem na hora de fazer inbound marketing, contratar uma agência ou começar a fazer tudo? Como é que vocês escolhem qual é o tipo de ação que vocês querem fazer? Ou investir mais para prospectar mais? Aqui está a forma mais correta, de forma lucrativa, que vocês podem fazer isso, tá? Então, saber o que o escritório está realizando em cada grupo de ação, realizando assim de resultados, né? Inclusive se está perdendo mais ou ganhando. Ele permite também visualizar a importância de cada grupo de ação no resultado real final do escritório. Ou seja, tu consegue visualizar, por exemplo, se a gente tem lá aposentadorias, benefícios por incapacidade, pensão por morte, aposentadorias de servidores públicos, ações de reintegração de servidores públicos, e daí a gente consegue identificar qual é o percentual
desses grupos de ação no resultado final do escritório, a cada ano, certo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, então. O que é melhor, entrar com uma ação que dá 100 mil reais de honorários ou 20 mil reais de honorários? O que vocês acham? Quem vota no 100 mil, levanta a mão aí. Quem vota no 20? Quem vai se abster? A maioria. Vamos lá então, vamos tentar entender. Nesse caso aqui, eu construí um exemplo prático, mas assim, por exemplo, percentual de ações ganha sobre o total. Claro que quando tu começa a fazer, tu não tem uma amostragem, mas depois que saem as primeiras ações, tu consegue entender, principalmente as sentenças, se as ações vão ser ou não ganhas, né? Então, ali no caso de 20 mil reais, o exemplo traz que tem 70% de sentenças precedentes, ações ganhas até o final. No caso de 100 mil reais, 35%. Segundo a variável, tempo médio de demora das demandas em meses. Naquela de 20 mil reais, demora 30 meses. Na de 100 mil, demora 60 meses, o dobro do tempo. Pontuação por tarefas, não sei se todo mundo aqui atua com pontuação por tarefas, mas é a forma de medir o custo do pessoal. Então, o que a gente tem aqui? Que uma ação de 20 mil reais custa para o escritório 450 pontos. Aí vocês depois vão aprender a calcular qual é o custo por ponto, tá? A média do escritório. E na de 100 mil reais, 1.500 pontos. Depois tem o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. São os custos que estão embutidos na hora de você buscar o cliente. A agência de marketing, né, o investimento em Google Ads, o site, ou então o gasto que tu tem para ir numa reunião de igreja, para te ir numa reunião de associação, de sindicato, uma reunião com o empresário. Então, esses custos fazem parte do CAC. E aí você calcula pelo valor da sua hora, inclui nesse cálculo, tá? Então, digamos que nesse exemplo, R$200 o custo para de 20 mil reais e R$1.800 para conseguir uma ação de 100 mil reais, certo? Alguém já mudou de ideia? Sim? Então, o custo de manutenção do atendimento ao cliente, e o atendimento ao cliente gera custo, sim, né? A gente tenta diminuir esses custos porque são bem pesados no escritório, às vezes a gente não se dá conta, tá? Mas digamos que ali no outro caso de 100 mil é uma pessoa que vai te visitar no escritório uma vez por mês, ou de repente um empresário que faz tu ir na empresa dele uma vez por mês, exige um relatório muito mais completo, enfim. Então, a gente fez o cálculo aqui do custo, tá? Vamos lá, não vamos perder a atenção, tá, pessoal? Que é bem complexo mesmo. Bom, no caso de 100 mil reais, digamos que entre 5 ações por ano, né? Então, a gente vai ganhar 2 ações, até aumentei um pouquinho o percentual para 40%, para ficar melhor. A receita de 2 ações seriam 200 mil reais de honorários, certo? O custo dela, daí eu coloquei as variáveis de RH ali, 1.500 pontos vezes 5 ações, são 7.500 pontos, considerando R$2 em média por ponto, né? Então, o CAC de R$1.800 vezes 5 ações são R$9.000, e o atendimento de 5 ações vezes R$200 vezes 60 meses é R$60 mil. Então, só de atendimento, manutenção, se for um cliente que demanda demais, demanda visita ou relatório, alguma coisa assim que você faça na mão, pesa realmente, né? Então, aqui você vai ter um custo de R$84 mil para ganhar 200 mil, certo? São R$116 mil de lucratividade num período de 60 meses. Dividido isso, vai dar R$1.933 por grupo de ação por mês de lucratividade, certo? E aí depois a gente vai para o segundo caso, que parecia ser menos interessante, que 20 mil reais sai por RPV também, né? Então, a gente recebe antes, tem que considerar isso, que são mais fáceis de prospectar, são mais fáceis de ganhar. Então, 30 ações por ano daria 70%, seriam 21 ações ganhas. 21 ações ganhas a 20 mil reais de honorários em cada uma, 420 mil reais, certo? Então, será que no custo vai cobrir ou não? E aí a gente viu ali que o custo do atendimento variou bastante,
Acho que a outra parte vocês entenderam muito bem ali como é que funciona, né, a parte de RH, calculando a pontuação, somando todos os pontos que foram gastos nessas 30 ações, que daí tem que incluir as que tu perdeu também, né? E aí o atendimento custaria 30 meses, 30 processos, R$ 5,00, R$ 4.500. Quanto que vocês acham que deu mais ou menos de lucratividade por mês? Comparando aqui com os 1.933. Deem uma olhada então. R$ 12.750 por grupo de ação, certo? Até coloquei na apostila, quando a gente tem todas essas variáveis, e daí eu sempre tentei melhorar e às vezes me dou conta de que alguma variável tem que ser incluída e esse cálculo já foi ficando grande com isso, né? Mas basicamente são cálculos de mais, menos, vezes e dividir, né? As 4 operações matemáticas que a gente só tem que fazer de uma forma organizada, tá? Faria sentido para o escritório investir olhando de primeira, assim, sem ter esse conhecimento de dados, investir mais nas ações de R$ 100.000? É a tendência que um escritório que não faz análise de dados tem, concordam? Mesmo que eu perca mais, mas eu ganho R$ 100.000 de honorários. Beleza, mas será que aqui, na ponta do lápis, se for ver, não vai valer mais a pena, colocando todas as variáveis, né, incluir um processo que tu ganha menos e recebe antes? Receber antes também é um ponto importante, né? O tempo na unidade econômica ele é muito relevante também, certo? Então, fazendo aqui no quadro, voltando no quadro aqui, a rentabilidade mensal daquele processo de 20.000, ele fica bem maior, né? Certo, pessoal?